O André Ranieri está no centro de treinamento do Corinthians, no nosso telão também, você que nos acompanha pelo jp.com.br/esportejp. Vai, André! Fala, Vanderlei, boa tarde a você, boa tarde a todo mundo aí no Esporte em Discussão. Estamos aqui no CT do Corinthians, agora há pouco mais uma atividade, né? O Corinthians tem 2 semanas sem partidas oficiais, apenas de treinamento, vai aproveitar para recuperar o gás dos jogadores e também esvaziar o departamento médico. Inclusive, hoje os titulares pela primeira vez apareceram no gramado, com exceção do Pedro Henrique e do Balbuena, que ficaram na parte interna fazendo um treino mais leve. E o Wilson, novidade, né? Ele que se recupera de lesão, treinou com bola, também com os demais companheiros e aparentemente sem nenhuma limitação. O Wilson, portanto, zagueiro, cada vez mais próximo de voltar. O Jadson também apareceu por aqui, conversou uns 15 minutos com o médico do Corinthians, né, o Júlio Stancati, e está mais próximo de voltar, mas ainda sem treinar com bola, se recupera de uma lesão na costela. Há uma pequena esperança que o Jadson já esteja à disposição do Carille no dia 19, diante do Vitória, né? O retorno do Corinthians quando volta a ter partidas pelo Campeonato Brasileiro, esse jogo na Arena Itaquera. Inclusive, agora há pouco saiu a primeira parcial. 19 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente. Então, Vanderlei, a gente segue aqui no CT do Corinthians. Qualquer novidade, a gente volta aí na programação da Jovem Pan. Combinado, Vanderlei? Um abraço. Combinadíssimo, André. Ótimo, obrigado. Vamos falar do Corinthians de tanta gente. Corinthians de tanta gente. Vamos botar aqui, problema. Quero ouvi-lo, Vampeta, esse Corinthians que tá só... O caminhão, né? O caminhão passando por cima de todo mundo. Parece um caminhão, né? Um caminhão passando. Passando pelos adversários. Queremos ouvi-lo, Vampeta, sobre o Corinthians do professor Carille. No meio de semana agora, quer dizer, hoje, né? E amanhã tem jogos de Libertadores. Né? O Corinthians tá só na Sul-Americana, no Campeonato Brasileiro, mas no final de semana não joga. Eu sempre falo assim, no futebol, quando você vem numa sequência de vitórias, em um momento bom, você quer que a cada 3 dias tenha jogo, para viver aquilo. Né? Quando você tá na derrota, não, você aí fala assim, vamos, tomara que tenha uma semana de descanso, para você ajustar o time e tudo. Né? É uma parada por questões aí, a gente viu a Chapecoense no meio de semana indo na Barcelona, agora vai a Lyon, né? Lyon na França, né? Teve jogo também com a Roma, né? Quer dizer, 14 dias aí, onde o cara ele mesmo, na última coletiva, falou, não, eu vou na segunda-feira reunir, que foi na segunda agora, reunir com a comissão técnica para ver o estado de cada atleta, vou procurar saber por que eu não tenho o maior posse de bola, mas meu time é o que mais troca passe. Bateu quase todos os recordes aí no primeiro turno. E vamos ver, vai ter praticamente quase 2 rodadas. E o Corinthians, vamos ver, de repente pode permanecer ali sem ninguém incomodar. Porque na última rodada agora, só o Grêmio. O Corinthians abriu mais pontos ainda em relação ao Flamengo, Santos, Atlético Mineiro. Né? Só o Grêmio aí que vem perseguindo. E vai ter que descansar, não tem. No final de semana não vai ter o caminhão passando. No meio de semana não tem, no final de semana não vai ter o caminhão passando. Falando desse Corinthians que não tem problema, até o departamento médico está quase às moscas. Quando a coisa vai bem, é uma coisa maravilhosa. Futebol do Corinthians não tem problema. Diga, Flávio Prado. E o Corinthians eu tenho sentido no pessoal, principalmente da comissão técnica, muita frieza para que isso não se transforme numa certeza de já ganhou, já levou. É um time muito frio, esse time do Corinthians. Ele sabe que as coisas mudam muito no futebol. É difícil que alguém chegue com força para superar o Corinthians, mas impossível não é. Isso pode acontecer. Então eu estou sentindo uma tranquilidade do Corinthians. O Corinthians está administrando bem. Essa folga, não sei se é legal, melhor que estivesse jogando. O momento é bom, mas apareceu. O Chapecoense tem os seus compromissos lá fora. Mas o mais importante é manter a tranquilidade, é manter o pé no chão. Vai haver um momento de oscilação, a gente está falando isso toda hora e não acontece. Mas em algum momento a oscilação virá e o Corinthians tem que estar preparado para isso. E me parece preparado, sim. Parece que o pessoal sabe que nem toda hora a bola vai bater na trave e entrar, nem sempre as coisas vão dar tão certo como estão dando. E o time vai se preparando também para esse momento, que a gente não sabe quando vai acontecer, mas provavelmente acontecerá. Normalmente é a lei da vida, né? Não dá para estar tudo sempre 100%. Mas a pergunta é,
vai ser invicto até o final? Nilson, queremos ouvi-lo sobre o Corinthians. Diga, Nilson. Não, eu disse no começo do ano aqui, ontem resgataram aí algo que eu falei aqui a respeito do Atlético Mineiro, que parecia Bélgica. Deu no começo do ano, falei isso. Que acreditava que o Corinthians tinha o melhor time, né? Me surpreendi só com o Romero, né? Essa foi a grande surpresa para todos. Então eu falei, nossa, como o time é o time melhor. Nós não temos aqui o Barcelona, não temos o Real Madrid. Você falou no começo do ano. Não tem as grandes equipes disputando. Como o time, ontem foi resgatado isso, eu vi aqui na rede social. Muito legal, porque bateu com o que eu pensava. E continuo achando isso. Continuo achando que o Corinthians vai perder 2 ou 3 partidas no ano, se tanto. Só? Se tanto. Então, acho que uma coisa que é sempre importante para quem tá bem é evoluir sempre. Sempre buscar melhorar. Sempre tem coisa para melhorar. E não evoluir é tão complicado quanto regredir. Então você tem que evoluir sempre. Buscar o que tá errado, como o Carille falou. Vai estudar por que o time não tem tanta posse de bola e troca muitos passes. Entender o time dele. Ele é o comandante, ele tem todo o mérito aí, mas tem coisas que ele mesmo precisa analisar, ver o que dá para melhorar, o que dá para fazer um pouco diferente. Então evoluir é sempre importante. Eu acho que o Corinthians não vai perder esse título. O Grêmio é um time que está jogando bem, é um time que está perseguindo o Corinthians. Aliás, acho que são os únicos 2 times do campeonato que estão jogando bem. E aquela vitória em Porto Alegre foi um diferencial enorme na briga entre os dois, né? Aquela vitória em Porto Alegre mantém uma distância grande do Corinthians para o Grêmio. E o Grêmio tem Copa do Brasil e Libertadores. Então, acho bem difícil que o Grêmio chegue no Corinthians, mas o Corinthians não pode parar, tem que sempre crescer, sempre tem coisa para melhorar. E o Carille, acho que está bem consciente disso. Sobre o Corinthians, diga, Beto. Ontem teve... O clima tá tão bom que ontem rolou lá um churrasco fechado entre comissão técnica, jogadores, departamento médico, enfim, fizeram lá um churrasquinho, já que há aí um período grande. O Corinthians só volta dia 19 contra o Vitória. E o que rolou lá dentro desse churrasco foi, na verdade, uma grande... Além de carne, foi uma grande resenha. Eu não te dei a parte. Foi uma grande resenha importante. Por quê? Porque, corroborando com o que o Bruno disse, eles ficam pensando exatamente nas falhas, o que fazer para performar melhor, para criar melhor performance, para poder adequar a realidade do time em relação ao elenco. E ao contrário do Nilson César, Vanderlei Nogueira, eu sempre acreditei em Romero. Romero tem uma linha de execução prática dentro do campo absolutamente genial. Mauro Betting gostaria de ter Romero no Palmeiras. O Santos Futebol Clube gostaria de ter um perfil Romero no Palmeiras, que é um jogador que dá sangue, e no Santos, no Palmeiras, no São Paulo, em todo. Então o Corinthians eu não dei a parte, por favor, eu quero concluir. Conclua, por favor. O Corinthians é absolutamente uma escola para que siga e que sirva de lição como se pegar as pessoas que são raízes internas dentro do Corinthians e possa desenvolver um grande futebol. Mas é legal. Cara, Mauro Betting. Raízes internas. O Romero, eu gostaria mesmo do Romero nessa fase no meu time. Eu só gostaria de imaginar o que deve ser o comentário do Beto a respeito do Messi. Porque se o Romero é absolutamente genial em campo, imaginando a frase que deve ser usada pro Messi, pro Maradona, pro Pelé. Mas enfim, uma das coisas que também faz que o Corinthians não perde esse campeonato, que o time é exatamente dentro do que falou o Beto. Ele não se perde. Então não tem ninguém absolutamente genial, ninguém acha que redescobriu a pólvora, a bola e tal. Não, faz muito bem, dá muito certo, e você não vê dentro de campo nem fora. Não tem uma declaração de dirigente, comissão técnica, jogador do Corinthians, não, já tá quase tudo... Não tem. Tudo que os rivais falam, a imprensa é obrigada a falar, os adversários falam, ninguém dentro do Corinthians fala. Não é diretor, não é cartola, não é que as coisas são diferentes, não é comissão técnica, não é jogo. Ninguém fala, não, realmente estamos aí com a mão na taça. Se bobear, o Corinthians vai ser mais ou menos o que eu falava, não necessariamente gente lá do Palmeiras do ano passado. Assim, até os 39 do segundo tempo contra a Chapecoense, calma que não acabou. O Corinthians vai se bobear, vai ser assim. Quando ele for campeão na 5ª rodada do retorno, ainda ele vai falar. Ele ainda vai falar, não, calma que tem muito tempo. Modéstia à parte, tem muito tempo ainda.